A gente entrega. Você precisa botar a mão na perereca. Botei a mão e depois foi botar a mão da manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente, aqui é o Senta Direito, Garota. Hoje a gente tá aqui com a nossa convidada, amada, ousada… Daiane. Daiane, a gente gostou de você, da sua presença aqui. Vamos começar com uma pergunta que eu acho que a Daiane, como terapeuta, educadora, menstrual, é uma pergunta que não quer calar. Dai, posso transar menstruada? Não só pode, como deve. Não, se você quiser, claro. Uhum. Existe isso de que não pode, porque realmente é um período que a gente quer ficar mais retraída, reservada. Mas muitas vezes dá muito tesão. É, exatamente assim. Algumas mulheres dizem que ficam com repulsa, sem Deus me livre transar menstruada. Mas há quem diga que sente muito tesão menstruada. Eu sinto os dois. Você já passou por… Eu na sinto mesma os dois menstruação. sempre, na mesma menstruação. Nos primeiros dias eu quero que você não me toque, não fale comigo, me deixa ser uma planta. No outro dia ali, no terceiro dia mais ou menos, se tiver alguém disponível, é capaz que seja atacado. E dá tesão mesmo, porque é mais sangue circulando ali na região, então fica então mais… é possível, é isso. Podemos sentir tesão menstruada. Sim, exatamente. Talvez a gente não sinta vontade de interagir com outra pessoa. E aí, a nossa amada Siririca, vamos masturbar menstruada? Também vai ajudar muito, porque o que a gente quer é, digamos assim, acolhimento e bem-estar, né? E um orgasmo, seja sozinha ou acompanhada. Só lembra de limpar o vibrador depois, né? É bom sempre limpar o vibrador depois. Ver qual é a instrução lá na caixinha, senão pode dar merda. Isso é bem importante. É bem importante lembrar. Porque esse período é um período que a gente tá mais aberta. Mas se for o dedo, só lavar também. A possíveis infecções. Porque o colo do útero, né? Que eu até trouxe meu útero aqui de estimação. Que fofo. Ele abre pro sangue sair. E aí ele abre também pra possíveis entradas de bactérias que a gente não quer que estejam ali. Então, se for usar algum objetinho… Higiene no objetinho, deixa ele bem limpinho. Na mão também, né? Higiene. Mão limpa. E o pau de camisinha? Sim, especialmente… Você tá mais exposta, então, nesse momento? Está mais exposta a possíveis infecções sexualmente transmissíveis. E a gente não quer isso, né? Então, de preferência, acho que a recomendação mesmo… E menstruada ou não, convenhamos, né? É o uso da camisinha, essa proteção. Mas liberadíssimo, porque orgasmo libera hormônio que… Gente, só de lembrar. E melhora a dor também, né? Tipo, é melhor um orgasmo do que uma dor, Juliana. Exatamente. E massageia o útero, né? Tipo, tá com cólica, melhora transando? Melhora. Claro é querer, né? É o responsivo. É o responsivo. Exatamente. Melhora a cólica, mas assim… Desculpem um palavreado, mas se ficar… socando alho, gente, fazendo caipirinha, não vai rolar, E tem o tabu também de, tipo assim, né? Chupar a menstruada. E a loucura… Gente. Não, mas e a loucura é também, tipo assim, acha o quê? Que vai enfiar a língua lá dentro e vai chegar uma poça de sangue na cara da pessoa. E não é isso também, né? Não é isso, é tipo a poça de sangue. Sei lá, tem a toalhinha do lado, dá uma lavada, tipo, passa a toalhinha ali, pai, e chupa aí, lambe. Exatamente. Não, super possível, super possível. Depende se a pessoa envolvida tem alguma questão com isso também, eu acho. Mas não é anti-higiênico, nem um pouco. Ou alguma, né, problema biológico, sei lá, fisiológico, não tem problema fazer sexo oral, nem… Inclusive, o sexo oral, ele é maravilhoso para despertar essa vontade que às vezes, porque a gente está mais retraída, na verdade, né? A gente fica… Dá aquela preguicinha, sabe? Eu vou ter que me esforçar, não quero, assim. Dá essa preguicinha natural, que é dessa vontade de repouso. Mas com um bom estímulo, eu acho que desperta também essa vontade, esse tesão, porque esse sangue ali presente, não só o sangue menstrual por si só, mas fica, a gente chama até de entumecido, fica inchada a vulva e fica mais sensível e
Por isso, goza mais rápido. Goza mais rápido, pode gozar Mas quando você tá fértil, também você goza mais rápido. Exatamente. E isso que eu acho curioso desse paralelo é que eu sempre digo que os sintomas são muito parecidos, né? Da ovulação e da menstruação. Então, a vulva fica mais inchada na ovulação, porque a gente tá fértil e literalmente receptiva. E durante a menstruação também. Também fica mais... irrigado, né? Irrigado, exatamente. Irrigamento sanguíneo, fica ali sentido. Preenchido. Então, nesse momento, o oral é muito bem-vindo. E muito prazeroso também. Nossa, bota tabu nisso, né, gente? Misturou 2 tabus em um só, Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu ouvi uma piada machista, obviamente, que era comer galinha ao molho pardo. Tipo isso. Gente. Gente, péssimo. Ou o vampiro doidão, né? Tem isso também. Vampiro doidão também não. O vampiro doidão eu não sabia. Tem mas isso comer galinha ao molho pardo ficava, gente, que nojo, né? Tipo assim, e quando eu ouvi, eu falei, que nojo. E aí eu me coloquei no lugar da galinha. E o molho pardo não sei o que eu produzo. E tipo assim, aquilo era nojento. Então assim, meus primeiros namorados, tipo, tô menstruada, não toca em mim. Né? E depois que eu fui lá, descobrindo, me tocando, acho que a gente falou aqui, tipo, eu só comecei a ter, tipo, vibradores depois da minha maternidade. Então assim, até então era tipo, eu com meu dedo ou com alguém. E assim, menstruada... Não, pelo menos era você com seu dedo. Não, sempre tive meu dedo. Tava bem. Tá no lucro, porque tem mulher que não conhece o... Sim. E aí eu nunca pensei, tipo, não, me chupar, menstruada tem, sei lá, nem vou entrar nesse mérito, mas tipo, qual foi o namorado que quis me chupar, menstruada? Eu falei, não, pelo amor de Deus, que é isso? Ele falou, por que não? A gente tá aqui e tal. Aí eu falei, então tá. Mas pra mim foi escroto, né? Tipo assim, foi a galinha ao molho pardo, eu só via isso na minha mente. A galinha ao molho pardo, a galinha era eu. outro dia que era a galinha ao molho pardo. Pois é. Que era e sangue, aí, né? pois é. E aí eu acho que a gente permeia também esse lugar, né? Tipo, as coisas que a gente escuta sobre a nossa menstruação. Sim. Então, assim... E vai impactando... Um ensopado. Eu era uma ensopada. Tipo... Ai, gente, que humilhação. A gente fica ensopada porque vem aquele fluido de excitação, né? Mas também, tudo bem também... Não transar menstruada. Tudo bem também dizer, olha, eu não tô afim, a gente precisa normalizar isso. Né? Então. Não tô afim. Não tô afim e não porque eu não quero, é porque eu não quero. Não é porque não é por uma aversão ao sangue, eu vou falar de mim, tá? No caso, eu, como tenho um companheiro, então tenho uma vida sexual, digamos assim, ativa, eu geralmente, quando eu tô menstruada, eu prefiro ficar recolhida. Entendeu? Porque eu já tenho ali aqueles outros dias todos pra me... Vocês transam todo dia? Me entregar? Não transamos todo dia, porque a gente tem 2 filhas, né? Só pra saber. Gente, filha. E é impressionante como 1 mais 1 não é 2. Tipo, o segundo filho, gente, dá uma destrambelhada. Você sabe que você já veio junto. Eu não, porque eu não tenho marido em casa. Mas enfim, a ginástica que você faz pra conseguir espaço, lugar e tempo pra transar tendo uma filha é uma. Mas quando tem segundo... Então, mas eu acho que no meu caso é mais fácil, porque eu não tenho companhia dentro de casa. Então, tipo assim, eu terceirizo ali as crianças, falando, rapidinho que eu vou sair 3h30. Não é. Aí vou lá, transo e volto. Então, no assim, meu caso, diferente. É rotina, né? Como é que a gente coloca dentro da nossa rotina de casal a nossa vida sexual tendo 2 filhas. Como é que encaixa a ousadia na maternidade? Eis a questão. A ousadia na maternidade, diz aí, Dai. Como que encaixa? Olha, eu não tenho resposta pronta, porque depende de N fatores. Mas é possível. É possível. Eu acho que tem que fazer uma logística de dia. E às vezes o problema é o cansaço, porque quase sempre a gente deixa esse momento para quando as crianças estão dormindo. E eu digo... a gente falou, né, no outro programa sobre método contraceptivo, e eu digo até que os filhos são até um grande método contraceptivo, que eu diria que... Lembrete vivo! Para de transar! Olha no que vai dar! Não tem mais espaço no nosso quarto, querida! Porque eles acordam no momento certo, enquanto tá só no beijinho, as crianças estão roncando. E esquentou o negócio, veio eu acho que também, depois que eu virei mãe... Eu gostei, né, ainda alinhada com a sua pergunta, eu comecei a gostar de transar de tarde. Porque a mãe tá sempre morta à noite, né? Exatamente. Tá exausta de um dia inteiro de acúmulo de funções. Então,
É uma logística. É uma logística? Não, tem que ter uma logística. É uma logística. Acho que acho que a gente acaba, tipo, né, escaralhando antes de ter filho, porque a gente não tem ali uma pessoa dependente ali, mas, né, no geral, precisa de toda uma logística pra transar. Com qualquer que seja, eu acho. Eu tinha uma logística pra transar, até porque eu tinha os contatos. Então, assim, como é que, né? Administra. Fazia a agenda dos contatos pra transar. Então, tinha que ter, quando eu não namorava, óbvio. Mas, assim, tinha uma agendinha ali, pá, qual que vai? Quem topou? Eu tenho um horário aqui aberto. Era mais ou menos assim também, tinha uma logística de transar. Mas é isso, às vezes menstruada, eu não quero transar, eu quero, quero me dar vontade de me falei masturbar. isso porque, assim, há muitos anos atrás, eu tinha exatamente essa percepção. Eu sinto mais. Eu já tive essa sensação de ter mais tesão quando eu tava menstruada. Já passei por esses momentos aí. E depois, eu acho que quando as coisas foram se organizando na minha vida, completamente desorganizada. O caos. O caos dentro o caos que dentro do caos, né? Eu fui me entendendo como precisando desse momento de recolhimento enquanto eu estou menstruada. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que é isso aí, saber se olhar, né? E se ouvir. Porque acho que a coisa mais importante numa relação sexual é o consentimento. E o consentimento tem todos os outros desdobramentos pra gente falar de sexo. Pra gente falar de sexo sem culpa, sem o sexo que não o pecado e tal, toda a treta que vem, que a gente ainda vai eu acho falar que muito também disso. tem uma diferença, né? Tipo, quando a gente fala de vida sexual, tipo, a minha vida sexual, tipo, enquanto uma mulher, mãe solo de 2 crianças, é uma vida, né? Tipo, quando a gente fala de uma mulher que ela tá num relacionamento, seja hétero, seja homossexual, enfim, esse relacionamento ali, ele tem uma outra dinâmica de acontecer. Eu acho que é preciso conversar entre a gente, porque, assim, o que eu vejo muito tipo, como é que as pessoas falam assim, mas como assim você transa, tipo, todo dia, ou se masturba todos os dias? Como é que você tem essa energia pra fazer isso? E eu que tenho realmente um cara aqui do meu lado, tipo, não estou tendo isso, né? A gente trocou ideia sobre isso também. Sim. Sobre, tipo, o que é esse responsivo, isso que vem do nada, que tô com tesão desejo do nada, né? E o que a gente mesmo, tipo, falar, isso exige porque eu também crio isso. O que isso tá ligado na nossa menstruação também, né? Observar o ciclo do nosso ciclo, né? Tipo, o ciclo do nosso ciclo. Tipo, as etapas do nosso ciclo também faz essa energia, tipo, responsivo, tipo... Nesse momento do mês aqui, ó, dá pra você fazer uma tabelinha aí pra saber que eu tô mais disponível. Se entender, né? Mais disposta, com mais energia, né? Sim. Ou mais sedenta também, porque aí cada fase vai dar um tesão diferente. Não é que, por exemplo, é isso, assim, na menstruação eu não tenho vontade. Tudo bem. Mas não é que é certo, assim, na ovulação eu vou ter tesão e na menstruação não vou ter. Não é assim. Cada tipo de tesão tem a ver com o tipo de fase que você tá. Então, o tesão mais... Tipo de tesão, gostei de... Né? Tem o tesão... Então, assim, tem uma questão da sexualidade com o ciclo menstrual que, na menstruada, a gente busca mais um acolhimento, então talvez a gente queira um sexo mais calmo. Eu falei do socador de alho, né? Da caipirinha, do pilão. Sexo do pilão. De ficar pilando, gente. Não, porque o colo, né? Volta ele fica mais baixo quando a gente tá menstruada. Então, isso vai causar mais dor e é por isso que algumas mulheres não querem nem começar. Porque elas não querem, algumas ficam sensíveis a esse ponto de sentir dor, né? Então, precisa ser um sexo mais acolhedor, se houver penetração. Porque mesmo sem penetração, a gente sempre tem que lembrar, acho que o óbvio nunca é óbvio, que sexo... Não é nada óbvio, né? Não, então, sexo sem penetração... Não é nada óbvio. 2021, sexo. A gente ainda tem que falar que sexo não é só pau dentro da buceta. Perfeito. Sexo língua, não né? é só... também. Pode ser dedo. Sexo a gente ainda tá muito focada, né? Falocentrismo, exatamente. Né? Em torno... Foi você que me perguntou assim, então, se masturbar é fazer sexo com você mesmo? Se masturbar é fazer sexo solo? Eu acho que é isso mesmo, é se amar
Mas é sexo? Se masturbar é fazer sexo. Masturbar é sexo? Eu considero. Não, são reflexões, né, gente? A gente não tem a resposta certa, tá? Eu preciso dizer aqui nesse programa, antes que daqui a pouco a gente vai. Juliana pedrada, diz que… Né? Juliana Amador afirma que… Masturbação é sexo. Não, a gente não tem a resposta certa. A gente tá aqui perguntando para trazer reflexões. Perfeito. Em torno dos temas que são tão importantes pra gente, que é tão gostoso dividir, né, e nossas pequenas angústias e grandes também. Mas assim, dividir o que a gente pensa, o que a gente pode fazer pra melhorar, o que funciona pra você. A gente poder falar sobre tudo isso. E quando começar a falar de prazer? Tipo assim, quando você acha que é um momento, por exemplo. Porque eu… né, falando de pessoalidade, mas é isso, enfim. Não tem como também dar exemplo dos outros, eu não posso falar do meu. Mas assim, eu lembro que a primeira vez que eu senti prazer, né, tipo, sei lá, acho que foi na borda da mesa da casa da minha avó. Eu sentei ali e tava ali vendo um desenho e eu acho que eu tive um orgasmo ali. Foi ali que eu entendi, ó, se eu mexer aqui, eu consigo sentir uns negócios. Né, e tipo assim, quando eu fui pra ginecologista, quando eu fiquei menstruada, ninguém falou comigo do prazer, onde é que eu deveria. Prazer. A gente já até falou sobre isso. Sim, em mas programas. assim, em qual momento, assim, tipo, que a gente poderia começar a falar com criança, tipo, eu tenho 2 meninas, tipo, que é prazeroso, né? Tipo, elas, em algum momento, elas já sabem ali, de alguma forma, né? E aí, tipo, qual é esse momento de falar de prazer? Não só de proteção, de prevenção, mas de prazer, né? Tipo… Pra mim, o prazer, ele começa no dia 1. Né? No dia 1 do nascimento, aquele contato com o corpo materno já é pro bebê, né? É prazeroso. Sim. Né? É. E isso, claro, não é… Eu acho que a gente precisa diferenciar o que eu até chamo de erótico e o que é prazer. Porque a criança… Sente prazer. É sensorial, né? É sensorial. Então… chupar dedo, né? Que é um movimento natural que a criança tem. E isso vai se estendendo depois que a criança descobre a própria genitália, né? E tem a ver com o nome, né, do programa. Esse Senta Direito, Garota, é tipo esse tolimento dessa sexualidade que começa, inclusive, muito criança, nas mulheres, assim, nas meninas, né? Nas meninas, sim. A minha memória dessa primeira escuta é muito pequena, assim. Eu odiava usar saia, vestido. Eu detestava. Toda vez que alguém tinha que ter modos. Eu tinha que ter modos. E aí eu fui pra uma escola que tem um uniforme normalista, né? Sim. E aí eu usava a saia que… de prega, eu usei. Né? Que é fetiche. Então eu só usava com short. Eu demorei muito tempo pra aceitar essa vestimenta, que é né, a saia, o vestido. Porque eu me sentia tolhida. E eu acho que esse… é o primeiro ponto, né? E isso impede a gente de ter prazer com o nosso corpo. Antes da gente pensar em sexualidade propriamente dita, quando a gente fala de masturbação e sexo por si só. Eu acho que começa antes. Então, se começa antes, acho que o momento de falar é antes, a partir da demanda da criança. Então, já começa na masturbação infantil, né? Por exemplo. E… é gostoso, mas tenta fazer… eu falo, vai pro seu quarto, filha. Exatamente. Vai pro quarto fazer isso. A gente, ela tá lá na sala, né? Tipo, vendo um desenho e tá lá. Eu falo, você pode ir pro quarto, por favor? Essa é a sua intimidade. Eu falo isso também. É isso? Tá. Muito obrigada, né? E a minha memória é de muito pequena também. De já entender que se eu me mexesse de certa forma, eu sentia prazer. Não era um prazer pensando em nada, porque a criança não tem isso. Não tem referência. Eu lembro que eu vim ter essa referência maior, eu tinha 13 anos, eu não esqueço. A primeira vez que eu pensei numa pessoa de fato, enquanto me tocava. E aí eu me dei conta que eu tava amadurecendo. Acho que não foi nem menstruando, por exemplo, né? Porque ninguém me falou sobre o prazer, só sobre cuidado. Mas as pessoas não falam sobre prazer. Cuidado. A gente vive falando aqui papagaias, repetindo. As pessoas não falam sobre prazer. O prazer do outro é muito desconfortável, é chocante. Como a gente tem dificuldade de falar sobre prazer. Perfeito. Isso é educação menstrual. É educação sexual. Por isso que a gente queria abordar isso com você, né? Porque é educação sexual. É educação sexual, porque a educação menstrual, ela tá dentro da educação sexual, né? E uma coisa tá conectada com a outra. Então, quanto mais cedo esse tolimento do próprio corpo acontece,
mais isso se reverbera, inclusive… Mais tarde você vai conseguir entender o que é o prazer do seu corpo. Exatamente. O que você realmente gosta, até pra conseguir falar pro outro. Tá sentando direito demais, garota. Como é que você vai falar que você gosta? Ainda mais porque eu acho que eu comentei isso com você. Eu li, dos milhões de coisas que eu li sobre sexualidade e mulheres e tal. Até pra fazer o nosso programa. Como o nosso órgão é interno, né? Até a gente, como você falou, quando eu sentei numa borda, até as sensações demoram mais, porque o órgão dele tá ali exposto. Então ele percebe já quando o tecido da calça roça, ele já percebe que aquilo dá prazer. Pra fazer xixi, né? Ele já percebe muito mais fácil. A gente não. E a gente senta direito, garota, tira a mão, não. Vai então, machucar. Até a gente entender o que é, que dá prazer. E a partir daí poder fazer escolhas conscientes com o nosso prazer, né, na vida. Até entender como que se masturba, né? Aonde é o lugar que eu tenho que colocar a minha mão pra ter prazer, né? Porque teve recentemente, né? A NASA lá enviou 1.795.000 ABs, porque é pra 5 dias que a mulher ia ficar lá no espaço. Não teve esse negócio? Que é? Eles não tinham noção, né? Que é? Não que conta. A NASA mandou… Não, eles muitos absorventes internos sem noção pra fazer do quanto xixi, ela amiga. precisaria. Pra xixi. Mas não é nem o mesmo buraco. Nossa, isso é muito grave. Amiga, é muito grave. Isso é muito grave. É muito grave. Isso é muito grave. Isso é muito grave e parece uma piada, Parece uma piada, dá vontade de rir. A gente ri ou a gente infarta. E eu pergunto a quem escuta, qual foi a última vez que você olhou a sua vulva? Olhar mesmo, pegar um espelho, botar e ver, né? Imagina, com certeza milhões de mulheres nunca viram na vida, nunca olharam. Não, e detalhe, eu acho que assim, eu morei com uma amiga, né? E aí, um belo dia, ela achou, vou operar, não sei o que lá, barará, né? Eu vou operar, beleza, show. E de repente, quando eu vejo, está lá minha amiga, deitada na cama, com um ventilador pra, não ficar úmido, porque ela tinha operado os lábios. E aí eu fui ver, é uma cirurgia, uma das 5 tops que a gente tem no Brasil, que é a diminuição dos lábios, pra ficar bonito. Ou seja, aí eu falei assim, mas bonito… Como assim? Eu não tô entendendo o que você tá fazendo, desculpa. Eu fiquei realmente muito chocada. Eu falei, caralho, mas e isso por que pode o ventilador dar… pra tirar a umidade da porque não pode ficar gente? úmido, porque aí pode dar algum problema, alguma infecção, alguma coisa. Então, ela tava com ventilador, ela ficou ali uns 5, 6 dias, com a perereca seca, sabe qual é? Pós-operatório. Pra que diminuir ponto os chegamos? Não, aí? É sério. É porque, aí a gente entra, até na estética da perereca. Sim. E aí, E aí a gente entra em vários lugares. Então vamos, nossa educadora menstrual, só que aí terapeuta. Quando a gente pensa que a nossa sociedade odeia processos que significam essa mulher é uma mulher adulta, que é pelos, menstruação por si só, né? Que é o que marca a menarca é que essa menina está amadurecendo, está caminhando para… Ela não vira mulher. Como muitos rapidinho, falam. entre parênteses, acho que é assim também que surge muito que o menino, demora mais tempo pra amadurecer e a menina amadurece mais rápido. Porque existe um ponto, né? Existe como se fosse uma página virada. Ó, agora você menstruou, agora você é mulher. No meu caso, eu tinha 9 anos quando eu virei mulher, então. Uma criança. E não é verdade. E não é verdade. Uma mulher Nunca. Né? Nunca, nem que você quisesse, assim. Mas é um processo. É um processo que a gente acaba, então… que vou trazer aqui, que é a cultura da pedofilia. Porque aí tudo que significa e lembra uma mulher adulta, que são pelos, o próprio sangue, essa sexualidade desenvolvida, isso é tolhido, né? Então, assim, você vai fazer lá… Eu até esqueci o nome. É um nome até bonito dessa cirurgia. Essa cirurgia aí dos lábios. Eu não sei o nome. Dos lábios, eu não me lembro também, mas aí você vai fazer uma cirurgia pra diminuir o tamanho dos lábios? Por que diminuir? Quem tem lábios pequenos padrão e não de beleza da tão perereca desenvolvidos? São meninas. E é, por exemplo, como que a gente fala, né, sobre prazer com as nossas filhas, né, é normalizando falar sobre a nossa vulva. Acho que é o primeiro ponto. Que são diferentes, né? Esses apelidos, né? Isso é educação sexual e necessariamente menstrual. Porque nomear, sim. Nomear. Então, quando essa menina… E ela não vai ser mulher quando ela menstruar. Quando ela menstruar, ela vai continuar sendo uma menina. Ela vai
reconhecer. Então, é muito comum relatos que eu recebo de eu escondi, eu fiquei uns 2 meses escondendo calcinha no armário, relatos desse tipo. Eu escondi, eu não consegui falar com ninguém, porque a minha prima, quando falou, todo mundo ficou sabendo. E eu não quis que ninguém soubesse, porque eu não queria ser uma mocinha. Queria continuar brincando de boneca. Eu também poderia problematizar isso, mas eu não vou entrar nesse ponto agora. De toda forma, essa criança queria continuar brincando. Sim. Né? E esse rito de passagem… desse rito de passagem que ele pode acontecer de forma mais sutil e acolhedora também, né? Mas que isso não transforma a menina em mulher e isso facilita muitos abusos, né? Isso legitima, facilita, né? legitima. Muitos abusos. A gente não dá nome aos bois, digamos assim. E isso dificulta muito a forma que a gente vai lidar com a nossa própria genitália. Né? E, por consequência, tudo que tá ali envolvido, né? A menstruação tá nesse balaio. E parto e, por incrível que pareça, a amamentação também. Né? Porque a gente tá entrando nesse assunto da sexualidade. Essa cultura da pedofilia ela é muito agressiva para as meninas. Eu acho que o primeiro ponto, né, para falar de prazer é naturalizar o prazer. A gente não precisa falar para uma criança de 5 anos o que é masturbação. Ela não precisa. Mas provavelmente essa criança de 5 anos já experimentou e já faz isso. Então você pode falar, olha, isso é individual, você pode fazer isso no seu quarto. Procura não fazer isso com outras pessoas ou na casa das outras pessoas. Vai para um lugar privado, entender o que é intimidade, privacidade. Eu acho que isso é muito importante. Delimitar esse espaço aos poucos. E jamais, nunca, em tempo algum, dizer que é errado. Perfeito. Que né, que essa criança não pode fazer. Né, para que ela não comece a partir desse dia a sentir culpa de sentir prazer, gente. Exatamente. É um lugar muito esquisito. É muito impactante. Culpa de sentir prazer. Culpa de sentir prazer. Culpa está, tipo assim, eu estou fazendo algo errado, mas eu gosto de fazer uma coisa errada, então o que eu faço na minha vida agora? Posso trazer pra vocês? Pode. Não sei se é polêmico demais. Ué? Mas a gente tem a história. Lá vai ela sentando direito. Lá vai ela sentando. Sentando toda arreganhada. Vamos lá. Então vou arreganhar pra vocês, né? Que é a história clássica de Adão e Eva. Né? Adão e Eva, essa história do Éden tem toda uma simbologia da maçã ou do romã ou de uma fruta avermelhada, né, que simboliza o conhecimento do bem e do mal, né? Que assim que eles comem essa fruta, que é proibida, né? Ela oferece para Adão essa fruta proibida, eles percebem que estão nus, né? E isso é uma história para falar sobre a menstruação ou sobre o amadurecimento, né, sexual desse adolescente. Então não teve fruta, eles transaram, foi isso? Aquelas… o que é não era maçã. Não era maçã, era sexo. Não, todo… Calma aí, gente. Isso não era fruta proibida. Não, é uma alegoria o que você tá fazendo. Uma alegoria, Calma. Mas por que eu trouxe isso? Porque a partir desse momento em que Eva ouve a serpente… né, e é tentada para comer a fruta, ela é amaldiçoada com a dor do parto. E a dor do parto e o sangrar todo mês. Então a gente tem na nossa cabeça, ainda que a gente não siga a religião cristã, né, que é errado desfrutar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque isso traz prazer também. Pois é. Porque aí você tem uma noção de dualidade. E se você tem noção da dor, você também tem noção do que é o prazer. Né? Mas isso você tá vivo, né? Então é por isso que, tipo assim… Sei lá, mas isso é pecado, o amortecimento, né? O amortecimento, ele vem daí. Se você não sente nem o bem nem o mal, é por quê? Porque você tá amortecida. Então, tipo, por exemplo, a epidemia da cesariana é o amortecimento da dor e do prazer. Porque você não tem nem a dor, né, da cirurgia, porque você tá sedada, e você nem tem o prazer de parir, que seria, né, tipo, o fisiológico. O amortecimento da vida, né? As pessoas, em geral, estão literalmente nas cesáreas escolhidas, né? Ou não, enfim, não é essa questão. Mas não, o amortecimento. Mas assim, estar sempre anestesiada. Evitar sentir.
Evitar sentir. E a gente faz isso com muitas coisas. A gente faz isso com remédios. Em vez de entender a causa da dor de cabeça, tá com remédio, depois eu resolvo isso porque… A medicalização. A medicalização. E uma falta de presença no corpo. Porque a presença no corpo é a maçã. Então. E tem é o bem e o mal, né? E a ausência também da nossa menstruação, ela tem um lobby farmacêutico, né? Então, assim, porque se a gente vai parar um processo fisiológico, a gente tem que tacar remédio pra dentro. E tem a ver com esse amortecimento. Tem. Né? O quê? Tem a ver… Porque, assim, digamos que a gente come a maçã, ou romã, né? Que em algumas… A gente tem uma história grega também, de Perséfone, né? Sobre o romã, lá, o fruto da morte seria o romã. E tem a ver com isso. A menstruação, ela traz essa pausa, mas ela também pode ser prazerosa. A gente fala sobre o parto, né? Em relação a isso também. E a menstruação também, sobre transar menstruada, se masturbar menstruada. Porque a dor, essa sensação, ela traz esse conhecimento da dualidade, do bem, do mal, do prazer e da dor, né? E quando a gente se amortece, a gente não tem essa pausa, a gente não vive também vários processos de prazer, né? Sim. Amortece pra tudo. Amortece pra tudo. A gente tem que saber sempre disso, né? Não fica só, eu não sinto só o que é ruim. Não, você não sente… Exatamente. Nem o que é bom. Nada. E existe um lobby, né? Existe todo um investimento em relação a isso, para que a gente fique dependente desse amortecimento. Porque se tem alguma dor, tem algo de errado. Então eu odeio viver isso, sabe? Eu acho que é muito mais fácil silenciar pessoas que estão anestesiadas, né? Perfeito. Muito mais direito. Mulheres, exatamente. Se a gente começa a questionar, que é o que a gente não para de fazer. Chata. Silêncio, que a chata vai falar. Vai, chata. Eu estou há 15 minutos sem questionar a plaquinha. É mais difícil de controlar. E é isso, prazer, sentir prazer, conhecer seu corpo, sentir dor, sentir amor, sentir tesão. E aí, saber o que você quer sentir. E isso você leva pra vida, leva pra política, leva pra tudo. Todas as relações que você estabelece com o mundo. Todas. Até de saber dizer não. E dar o limite. Sim. Porque se você sabe o limite do que é ruim, do mal, digamos assim, você consegue dizer não. Porque você sabe que daqui você não quer passar. Porque você tem o conhecimento da dor, do sofrimento, enfim. Mas se a gente ficar amortecido, e a gente não amortece só no corpo, amortece também nas emoções, né? A gente não sabe também dar limite. E isso é bom pra controlar as pessoas, as mulheres. Sim. Né? E controlando as pessoas, a gente… Você ganhar dinheiro em cima do amortecimento delas. Exatamente. Aí vira um Pinóquio, né? Como é o nome do boneco? Fantoche. Ou ventriloquia, né? Você controla as pessoas dizendo, olha, aqui é prazer. E dá essas pequenas migalhas do que é prazer, né? E essas pessoas ficam vinculadas a isso, vira uma dependência, né? E justamente, acho que trabalhar essa autonomia do corpo, da sexualidade necessariamente, é não estar sob essas cordas. Você vai questionar, por que essa corda tá puxando a minha mão pra esse lado? Eu nem queria necessariamente usar anticoncepcional, mas foi a única opção que me deram, né? A gente fala muito do anticoncepcional, mas o lobby farmacêutico, ele pega em tudo, né? Até em antidor, assim, que é útil, porque a gente não precisa sofrer à toa. Sentindo dor, né? Não é também, não, então eu vou ficar em sofrimento porque eu vou aprender com isso. Porque também, aí também não é vilanizar, né? Tipo, a gente também tem essa coisa, tipo, ou vai ser um natureba total, tudo, natureza, erva, não sei o que lá, e a gente descarta a ciência como se, tipo, fosse uma grande vilã, né? Tipo, e não, é verdade, a ciência não serve pra ser a grande vilã, ela serve pra, tipo, mostrar algumas coisas, mostrar resultados evidentes, mas ela não é absoluta. Iluminar, né? O caminho. Né? Exato. Acho que seguir caminhos, né? Você pode fazer escolhas quando você tem, tipo, comprovações. Acho que a ciência é uma lanterna. Ela ilumina o caminho e você… Sim. Dado que você conhece… tem um caminho aqui, eu sigo o caminho que for mais adequado pra mim. Sim. Contanto que eu tenha esse conhecimento, né? Então… Mas estava falando dos medicamentos, você diz assim, um remédio, porque eu tô com cólica. Sim, por exemplo. E eu preciso silenciar isso quanto antes, porque eu não posso parar, né? Eu não posso parar. Eu não posso sentir dor nem prazer, porque eu preciso estar
Eu não posso me recolher e botar uma bolsa de água quente. Sim. Que eu preciso produzir. Parar a dor. Exatamente. E aí isso volta, inclusive, a gente saber dizer não no período menstrual. Então, eu não quero transar hoje. Sabe? Mas qual o impacto disso, por exemplo? Se toda menstruação minha, eu vou lá e tomo um remédio pra dor. Né? Tipo, esse amortecimento da minha menstruação, né? Tipo, vou lá e, sei lá, tomo não sei o que lá fém. Vai fazer propaganda. Um remédio de caixa rosa. Um remédio de caixa rosa. Caixa rosa. Que eu tomo. Eu acho que o efeito é mais, assim, em como você... Eu acho que, assim, depende da... Tudo é a dose, né? Acho que hoje tá demais, porque, inclusive, não pude parar, tive muitas demandas. E por isso eu tive uma cólica mais forte. Eu vou tomar a medicação, porque é o que eu preciso naquele momento. Mas se todos os meses eu recorro, e se todos os dias do seu ciclo menstrual, da sua menstruação, isso, você precisa tomar o remédio, aí já é um sinalizador, né? É o que eu mais vejo. Já. Caraca, vou ficar menstruada, compra logo. Já toma antes. Já tipo tá isso. na caixinha, né? Então, isso é danoso porque é químico, gente. E tem uma coisa que a gente fala que uma substância pura, porque a maioria dos medicamentos, eles são extratos ou substâncias que eles falam, essa planta tal tem isso, vamos tirar só isso aqui e fazer aspirina. Sim. Aspirina é isso aqui que tem lá naquela plantinha lá, a gente faz só isso aqui. Isso causa vários efeitos colaterais e por isso tem a bula, né? Pra dizer, olha, você pode sentir enjoo, né? E morte. Tem vários que são assim. É uma droga. É uma droga, né? Então, assim, todos os meses você tá colocando o seu corpo em uma toxicidade desnecessária quando a gente tem várias outras coisas que a gente pode fazer antes. E eu nem tô falando de planta, de erva, de nada. Às vezes é um banho quente. Sabe? Às vezes é uma massagem mesmo no corpo. Às vezes é uma siririca que vai passar sua cólica, sabe? Então, esse tolhimento faz com que a gente também queira respostas imagina rápidas. Também, tipo assim, a gente cresce também com esse negócio, tipo assim, menstruar dói. Né? Então, assim, imagina que, tipo, pra menstruar não doer, você precisa sentir prazer. Nossa. Então, tipo assim, você subverter mesmo o rolê que você é ensinado. Tipo assim, pra não sentir dor, toca a siririca aí. Né? Tipo, então, assim, como responder a isso? Como em vez de dor, prazer. A sociedade. Em vez de dor, não sinto mais dor. Eu sinto prazer na minha menstruação. E aí, tipo, até você ressignifica isso. Tipo, eu odeio menstruar. Quando você percebe também que, tipo, quando você tá menstruada, a sua perereca é mais irrigada, você, sei lá, goza em 17 segundos. Pô, calma aí, eu troquei uma dor. Foi muito específico. Foi muito ela específico. adora gozar em 17 segundos. 17 segundos. É meu recorde, pessoal. E aí eu contei um dia aqui. Ela quer chegar em 13 segundos, né? Ela tá queria. Porque eu falei uma vez e eu fiquei pra porque sempre. 17 é melhor, 17. Né? Verônica, muda o recorde. Desculpa, me passei. Muda o recorde. Muda o recorde, mas era 17 segundos. Enfim, a gente não tinha no país ainda esse caos quando da chamou dor. Esse recorde, né? A gente pode ressignificar, a gente precisa ressignificar essa merda de alguma forma. Então, que seja gozando. Porque só foi assim que eu, consegui lidar com essa pandemia. Foi tendo vibradores, gente. Porque realmente... É isso. Relaxa e goza. Relaxa e goza. Como relaxar. Sim, a expressão. Sim. E é sobre relaxamento, né? Então, você tá disponível também com esse tesão, podendo fluir, se ele tiver, às vezes, guardadinho. Mas ele, se você tiver as chaves pra trazer, né? Tem a ver com esse relaxamento, né? Tem a ver com essa liberação desse relaxamento. E às vezes você vai ter que fazer Sabe quando a gente tá com torcicolo? E aí você faz assim, isso traz dor. Porque você tá travado. E às vezes você fica ali, respira e deixa essa dor embora, isso vai destravando. Né? Então, se a gente medica, a gente tá silenciando o problema. Aí você não tem com dor e nem o prazer. Então, se você troca por uma massagem, é capaz de você sentir prazer naquela dor se desfazendo ainda. Né? E aí você só atua no sintoma, você não atua na causa. Que eu acho que isso é o maior problema desse consumo excessivo, né, dos fármacos. Né? E, gente, abre mais farmácia do que, sei lá... Do que loja de vibradores. Por mais lojas de vibradores e menos farmácia em cada esquina. Essa é a minha bandeira, com certeza. Aquela, né? Com certeza. Em vez de uma caixa de remédio rosa, compra um vibrador. Vale rapidinho. Pode ser rosa o vibrador também, não tem problema. Pode ser rosa, é isso. Adoro. Ô, Dai. Mas essa percepção... Que ó de rosa pra esse programa hoje.
essa percepção do seu ciclo e tal, que você faz com cada mulher e a mulher vai anotando, não é isso? É um convite para esse reencontro com você, né? Eu acho é bem interessante isso que você faz. E às vezes é delicado, porque eu falo, olha, se você puder, fotografa, porque como é que eu… Porque assim… Fotografa o quê? O sangue? Não fotografa… o trabalho, por exemplo. Você precisa ter a erva tal, tal e tal. Então, você precisa fazer a infusão, né? O chá, e tomar tantas vezes ao dia. Mas como é que eu sei que essa mulher tá fazendo isso? E que ela tá seguindo as recomendações? Porque aí é que tá. Esse trabalho, ele entra num lugar de autonomia. E a gente tá habituada, mesmo que a gente queira estar num lugar autônomo, nós somos ensinadas a ser… E vivemos a tutela o tempo inteiro, né? Então, é difícil também sair desse lugar de não se sabotar nesse sentido, sabe? De… mas eu… De ser dona de si. A gente fala muito… O discurso né, o discurso é a bandeira, mas viver na prática, se apropriar de tudo seu, de se observar, aí a pessoa sente preguiça, né? Exatamente. Mas também tem esse lugar de tipo, se eu sou responsável por isso, se isso não der certo, não tenho quem culpar, né? Então, assim, aí quem é responsável sou eu. E aí você acha que essa autorresponsabilidade, como a gente é sempre tutelada, a gente sempre pode ali de alguma forma, isso não fui eu, foi outra pessoa que falou, né? Tipo, você entra nesse lugar da autonomia. Eu acho que a autonomia, ela tem um pouco de dor mais do que prazer, porque a gente vai ser sempre culpabilizada porque, mas você não escolheu? Não é, você responsabilizada, né? Tipo, você é responsável por você mesma, né? Então, assim, é um lugar, é uma linha muito tênue, assim, de tipo, é realmente autonomia ou é realmente eu tô fazendo aquilo porque eu preciso fazer aquilo para conseguir ter a minha própria autonomia, sabe? Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas a tutela, ela fica muito nesse lugar, né? Tipo, até quando você vai, tipo, você vai acompanhar mulheres, né? Tipo, mas a Daiane disse pra eu fazer isso. Né? Sim, entendeu? Entendi. Mas não deu certo. Não, mas a Daiane falou que ia dar pra mim. Mas não deu, então a culpa da Daiane. Né? Então, assim, acho que esse lugar da terapeuta sexual, menstrual, é esse lugar que, tipo, às vezes eu vou lá fazer uma terapia com a Daiane, mas se não resolver, vou falar assim, mas… Foi a Daiane que não resolveu, não foi você. Exato. Que não… Mas eu fiz realmente o que a Daiane falou, que eu precisaria ter feito da forma que… Entendeu? Então, assim, existe um lugar muito tênue, assim, da nossa construção mesmo, da nossa socialização nesse assunto, né? Por isso que, tipo, eu fiz uma terapia com a Dai até. E, pô, foi muito maneiro, mas foi muito mais percepção minha, né? Dali do dia a dia, do que realmente o que a Daiane falou que ia acontecer, né? Foi muito… Você entendeu como um convite… Sim. Pra se olhar e dar conta do que é seu. Exato, é meu. E eu sempre falo, eu não tô contigo na tua casa menstruando por você. Não consigo, impossível, né? Então, eu preciso dessa colaboração e dessa responsabilidade, né? E aí entra nessa solução rápida que a gente falou tanto, de tira essa dor, tira esse sofrimento logo, faz essa cirurgia de uma vez. Facilita, né? imediatista da nossa sociedade, que não tem tempo pra ser. Né? Pra sentir, pra… Trazer essa responsabilidade é um lugar difícil de estar, porque sempre tem alguém que vende algo pronto, né? Isso é mais sedutor também, né? Mas não tem… também é uma questão, acho que, de ética, assim, particularmente falando, trabalhando nesse lugar, né? E eu sempre falo, por exemplo, em relação à terapia menstrual, que isso, de forma alguma, substitui acompanhamento médico. Sim. Pelo contrário. Legal falar disso. Ajuda. Na verdade, complementar. Porque se eu sei… Eu tô observando que o meu muco não tá legal, tá com cheiro ruim, porque eu estou fazendo essa observação, eu vou chegar pra minha médica e vou falar, olha, doutora, já tem pouco tempo que eu tô sentindo um cheiro estranho. E às vezes, se você não tem esse olhar autônomo, você fica… Aí acha que aquilo que a gente falou, acha que o muco, que é natural, que na verdade você tá ovulando, você tá com uma doença. Não. Né? Então, na verdade, facilita complementar o trabalho da sua médica, na verdade, que em vez de ficar um tempão investigando, opa, já sei o que fazer, vamos para esse caminho e vamos lá cuidar disso. Às vezes até um exame mais específico, né? Te pedir um exame mais específico do que pegar um geral pra depois ver o resultado do geral pra pedir o específico.
né? Se você tem aquela autonomia ali, saber o que tá acontecendo, o cheiro, o que dá, a dor, enfim, você consegue explicar melhor o que tá acontecendo no seu corpo, né? Exatamente. E isso previne muitas coisas, inclusive o próprio câncer, né? Porque se você tem o hábito de se tocar, né? Você consegue identificar coisas que não… anormalidades que estão acontecendo e você pode prevenir isso também, né? Esse conhecimento, assim, que você passa é um pouco da ginecologia natural? Sim, tem isso também. É importante falar que a terapia menstrual, ela não é a mesma coisa que a ginecologia natural. Porque a terapia menstrual, ela cuida muito também de questões emocionais. A ginecologia natural, não. Ela é o uso de plantas, aromaterapia, óleos, né? Métodos mais naturais para cuidar outras questões que não são menstruais, como, por exemplo, candidíase. Candidíase não é menstrual, né? É do trato ginecológico, mas não é menstrual, né? É um desequilíbrio, né? De um fungo, é outra coisa. Então, a terapia menstrual e a ginecologia natural, elas podem se encontrar, mas não são a mesma coisa, né? Então, isso é importante também deixar nítido, porque… Às vezes fala, terapia menstrual para cuidar de ginecologia natural. Pode acontecer, né? Então, a gente vai fazer o uso da ginecologia natural também. Mas as demandas que chegam… as pessoas chegam para você e falam, olha, eu tô sem tesão. Já chegou. E aí, por exemplo… E você, através desse estudo, do seu ciclo, desse convite a essa mulher a se olhar, a se perceber, ela… agora tudo fez sentido. Aí esse histórico, então… as palavras que são usadas também você consegue identificar. Opa, olha só, esse lugar… Eu sempre pergunto como foi a menarca, a história. Pergunto, você sabe como a sua mãe lidava com isso? Né? Porque foi o que eu disse. As referências que a gente tem fazem diferença também, a forma que a gente enxerga, né? Então, tem toda uma anamnese, né? Todo um histórico que precisa ser visto e individualizado, isso é muito importante. Então, qual chá eu uso, ou qual… Eu faço vaporização uterina pra isso? Qual erva eu uso? Não dá pra dizer assim, usa a erva tal. Não é genérico. Porque se você tem hipertensão, por exemplo, você não pode usar alecrim. Então, não é assim. Precisa ter uma individualização e precisa ser algo mais artesanal até, né? Tem que ter um cuidado, um olhar, porque é uma responsabilidade grande, né? As pessoas, elas acham não é porque tipo, é natural. É natural, sabe fazer, né? Vai nessa, exatamente. Plantinha. Isso é se automedicar também, que é um alerta para qualquer… A gente trouxe, né, a questão dessa medicalização excessiva e também sair tomando qualquer chá, qualquer quantidade, sem saber nada, também não é legal. Então… Você passa chás. Sim, ou você estuda, e isso pode acontecer de forma autônoma, você não precisa da terapeuta menstrual. Você pode fazer esse estudo e buscar artigo, buscar fontes confiáveis. Você pode fazer isso, né? Pode fazer isso de forma autônoma também. Aí é uma questão muito individual de… Vou para alguém que já faz esse trabalho, já faz esse estudo, ter uma orientação, né? Ou se eu vou buscar sozinha. Seria legal que os médicos, ginecologistas, inclusive, tivessem esse olhar também, né? Esse saber. Sim. E não ficasse numa olhada… naquela coisa mais técnica e da médica, né? Que não conversa com você sobre esses processos mais sutis do corpo, da sua menstruação e tesão e fases. E se tivesse esse olhar mais interdisciplinar. Sem dúvida. E uma abertura mesmo para falar disso, né? Então, isso é raro, são pouquíssimos profissionais que… Acho que aos poucos isso está aumentando, mas são poucos profissionais que estão por esse caminho, porque é difícil até para esses profissionais atuarem dessa forma dentro do próprio exercício da profissão, né? Da medicina. Então, é um cortar mato, sabe? Atuar por esse caminho. Mas é difícil para eles porque eles vão ter que questionar práticas deles. A própria prática deles. Mas aí corporativismo, assim? Por exemplo. Vai ter que entrar nesse lugar e é um lugar difícil de entrar sozinho, digamos assim. Mas tem quem faça. Tem quem abra caminho, né? E a gente tá tomando vários passos. E tem muitas pessoas que estão nesse lugar também da educação menstrual, né? Que a terapia ela é muito individualizada, específica. E a educação menstrual é falar também sobre tudo isso, sobre… Tá dentro da educação sexual, né? Então é falar tudo isso para que, às vezes, você não precise nem da terapeuta menstrual, porque você
de forma Porque autônoma. Porque é acessível esse conhecimento todo que você tem. E precisa ser mesmo, precisa ser democrático, minimamente democrático. Quanto mais pessoas tiverem essa autonomia, melhor para todo mundo. Para todos mesmo. Melhor. Como é que você chegou nisso aí? Olha, como eu cheguei... Assim, desde muito nova eu falo sobre sexo e... Bem... como se a minha vida fosse um Senta Direito Garota, digamos assim. E eu cheguei através disso com a minha gravidez, que eu fui mãe jovem, eu engravidei com 21 anos. E assim, eu sempre me considerei informada, mas eu caí no conto de que, inclusive engravidei quase menstruada, né? Foi no fim da menstruação. Eu acho legal falar disso, porque eu tenho uma amiga que engravidou e diz que engravidou menstruada. Vamos falar disso. Né? Então, assim, eu percebi que eu não sabia nada, na verdade, e que era isso, eu estava fadada a ser fértil, né? Eu achava isso também. Muito bom, estava fadada a ser fértil. Juliana Amador também. A sina da pessoa que Resultado. Não para de... No primeiro ano de vida, assim, a minha libido foi pro chão, para além do puerpério. Primeiro ano do seu bebê. Da minha bebê, né? Da minha filha mais velha. Minha libido foi pro chão porque eu morria de medo, obviamente. Sim, isso é muito comum. As pessoas ficam em pânico. De engravidar de novo, então ficam com pânico de transar. E a libido, pium! Então, assim, eu só queria… E nem pra me masturbar, assim. Eu fiquei num pavor enorme. Esquece que Foi muito difícil, que existe a perereca, esquece. Porque o segundo, eu digo que foi semi-planejado, porque o meu companheiro ficou me convencendo que seria que ele queria outro. Semi-planejada. Então eu falava, foram 3 meses eu dizendo, não, de jeito nenhum. O segundo mês, né, de convencimento. Acho que não. E o terceiro… Não, mas foi seguida dessa gravidez de… Assim, eu engravidei com 1 ano e 7 meses da minha filha. Então foi próximo, assim. Nossa. Né? A diferença de idade entre eles é de 2 anos e 3 meses. Mas depois que o meu segundo filho nasceu, eu falei, eu não quero viver nesse pavor que eu vivi por 1 ano e 7 meses. Eu não quero. Não quero. E meio isso, assim, logo eu, a tesuda, diferentona, a tesuda. A ousada tá com medinho agora. Exatamente. E aí eu fui estudar, porque eu fiz Na força do ódio, né? Na força do ódio. Eu fiz 7 anos de biologia, não me formei, né? Tem a ver com essa interrupção da maternidade, né? Mas eu tinha um conhecimento, eu tava fazendo licenciatura, então eu tinha uma leitura científica decente, assim, e eu sou muito autodidata também, então… Comecei a pesquisar e eu cheguei num curso de fitoterapia e aromaterapia para os ciclos femininos. E depois eu cheguei no curso de doula, onde eu conheci a Verônica, e aí eu não parei mais. Porque eu percebi que eu não queria mais ter medo e eu comecei a estudar. Comecei a procurar artigos sobre isso, comecei a fazer leituras, cheguei em blogs, cheguei em ginecologistas naturais. Eu sou geminiana, então eu fui buscar fontes e catando de evidências científicas a saberes ancestrais, você né? Foi bebendo em todas as fontes. Em todas as fontes possíveis. E me chamou muita atenção que a minha bisavó era parteira, né? Então, enfim, eu me senti nesse lugar de resgatar e de dizer que, cara, não é possível eu sentir tanto medo assim. E aí eu cheguei nos métodos de percepção da fertilidade. E aí fui fazendo cursos aqui, cursos ali. Cursos aqui. Até que eu falei… E aí, por conversar com as pessoas, né? Falei, nossa, me explica sobre isso. Como é que eu faço pra não ter mais cólica? Aí eu, blá, blá, blá. Aí, sobre aquilo, e sobre aquilo. E quando eu me vi, eu tava sendo terapeuta menstrual. Sabe? Eu só não trabalhava com isso. E a doulagem acabava me colocando nesse lugar também, né? Das pessoas chegarem até mulheres, mim, né? E aí, até o momento de tanto estudar, e eu comecei… Falei, chega de ler, vamos agora trabalhar nesse corpo, né? E fui olhar, e o meu corpo, até hoje, né? É o meu instrumento de trabalho. Eu olho pro meu ciclo, eu percebo coisas que eu fiz naquele ciclo e que reverberaram na minha menstruação ou na minha libido. E hoje… eu fui… Você pode dizer que você se conhece muito bem. E eu fui convertida, né? Eu não tenho mais esse medo que eu tinha, porque agora a minha
eu estou com essa proteção que é o conhecimento. Sim. Né? Liberta, né? Informação liberta. Informação liberta. Então, eu cheguei num ponto que eu anoto ainda, claro, porque memória de mãe. Um pedacinho do meu cérebro foi para cada um dos filhos, né? É isso. Então, assim, eu também não dependo da minha memória integralmente, mas eu já tenho esse hábito. É muito automático pra você. Automático, eu já sei pela minha energia. Falo, nossa, eu tô super animada. E eu já entendo que as minhas baixas são e a minha libido acompanha isso, né? Mas agora você falou do seu primeiro filho num ponto importante que eu acho que a gente falou num outro programa sobre usar o método da percepção do seu ciclo como anticoncepcional. E esse lance aí de engravidar menstruada. Então, as pessoas ovulam menstruadas. Então, não é bem assim. A gente aprende isso de uma forma meio… como se fosse fixo. Perfeito. Né? A gente aprende… não, quando você tá menstruada, é impossível você engravidar. Ou ovular. Meu afilhado tá aí pra provar que Pois eu conheço alguns casos. Então, fala um pouquinho sobre isso, porque a gente não falou disso, né? Não. Então, eu vou ser sucinta, assim. O ciclo menstrual, ele é dividido em 2 partes. Uma parte, que é a primeira parte, que ela não é fixa, ela é variável. Então, o número de dias que essa primeira parte dura vai variar. Pode ser 13 dias, 14, 20 dias, né? Essa primeira parte é o quê? A gente fala que é a fase estrogênica, que é essa fase que começa no dia 1 da menstruação. O sangue abundante, o primeiro sangue abundante desceu. Deu o start no dia 1. O que pode acontecer? Pode acontecer que você fez todo o sangramento, né? 5, 7 dias, né? Sangrando. O sangramento passou e você vai ficar sem muco por um tempo. Você vai ficar seco, muco seco, que a gente fala. Ou seja, não tem… Você passa o papel, não sai nada, nenhum muco. Porque o muco, ele é um indicador de fertilidade. Não é o único, mas é um grande sinalizador. Né? Ele é como se fosse aquele sinal, tá vindo, hein? E em algumas pessoas, essa fase em que o muco começa a vir pode ficar junto com o sangramento. Então, é possível ovular ainda estando menstruada? Não. Você vai ovular depois da menstruação. Mas esse muco, ele vai aparecendo e ele, digamos que ele vai mantendo o espermatozoide super benzão. Vai deixando ele ok. Porque quando esse muco não tá presente, a vagina, o útero, ele não é um ambiente confortável pro espermatozoide. Ele morre em 24 horas. Ou menos até. Não, 24 horas já fez 10 filhos. Não, porque o corpo… Bota o espermatozoide no meu útero. Fadada, você fez. Fadada, vou mudar teu nome. Juliana Amador Fadada. Vou te chamar de Fadada agora. E essa fase, ela vai variar. Ela pode durar 20 dias, como pode durar 11. E aí, se você sangra 7 e você ovula no dia 11… Peraí, você sangra 7, ovula no dia 11. Você vai ovular depois que sangrou. Mas e como é que uma pessoa diz que transou menstruada e engravidou? Porque significa que, provavelmente, esse muco… que a gente até chama de semi-fértil. Quer dizer que você ainda não ovulou, mas é um muco que já faz esse espermatozoide sobreviver dentro de você. O espermatozoide ficou guardadinho ali. Muco. Mas então, assim, gente… Então você não ovulou. O espermatozoide ficou guardadinho ali. Aqui dentro. Esperando. Exatamente. Não, calma aí, né? Isso aí é muito novidade pra mim. O espermatozoide da puta tá lá guardado dentro de você. Fadada você perde. Que inclusive… Né? É assim que acontecem as gestações gemelares de filhos bivitelinos, né? Que são de óvulos diferentes. Porque às vezes você foi ovula, uma só, você ovula. Um ovário ovulou um dia e o outro ovulou outro dia. Ou mesmo, ovulou 2 vezes, porque é uma dança hormonal lá, que é uma resposta. Inclusive, acho que aconteceu comigo isso daí. Não, aconteceu comigo. Porque elas têm diferença de tamanho, as placentas tinham idades diferentes, então… Acho que é isso, né? Cara, não tô louca. Mas então eu devo ter, engravidado de Alice num domingo e de Bia na terça, sendo que eu transei no sábado, sei lá. Pode ser. Pode Entendi. acontecer. Então esse é o lance. É o espermatozoide guardadinho ali, de rolê. A parada é um muco. No final da menstruação tem um muco tá ali, disfarçado. Disfarçado de menstruação. Consigo imaginar meu muco disfarçado. Consigo visualizar meu muco disfarçado. Esperando, vem, otária. Vem, otária. Exatamente. E aí ovulou. Mas a notícia boa é que alguns dias depois da ovulação acontecer,
Por isso precisa ser alguns dias, que tem que garantir que ele não vai ovular de novo. E esses sinais… Como é que é? A notícia boa qual é? É que depois… pausa, vinheta. A notícia boa qual é? De alguns dias depois da ovulação… em que o seu corpo deu sinais de infertilidade, porque o corpo também dá esses sinais, tá liberado. Você não engravida de novo. Logo após a ovulação. Você teve certeza não que… logo após. Alguns dias depois, você percebeu os sinais de infertilidade, ou seja, sinais de que a ovulação… Quais são os sinais de infertilidade? O muco some. Aquele muco abundante, que a calcinha é a banheira do Google. Então você diria que é mais seguro… Não, depois a gente bota na conta da Dai, né? Entrega o filho pra ela. Você diria que é mais seguro transar depois do muco… Uns dias depois, tá? Alguns dias depois do muco, mais do que no finalzinho da menstruação. Perfeito. É isso. Que depois é a fase infértil. Que vai que guarda, fica ali um muquinho guardado. Passou o papel, não tem muco, pode transar. Não. Dias depois. Mas se eu falar mais, eu entrego a oficina. Então deixa o convite, Dai, pra sua oficina. Isso, vamos acabar esse programa com seu convite à terapia. Especial pra aprender tudo isso que você tem. Maravilhoso, agradecer muito, né, a Dai aqui. A gente vai ficar com saudade da Dai. Eu tenho. Não, a gente se fica, a gente manda ela vir de novo. Eu tenho feito a cada 2 meses, mais ou menos, mas… como eu não sei como vai ao ar o programa, né? Eu vou deixar a data mais próxima, né? 17 de agosto vai acontecer a oficina de percepção da fertilidade, que é pra gente falar sobre tudo isso, sobre… Tá bom, mas e se eu confundir e se, né? Pra entender direitinho. Existe um grupo também que depois da oficina a gente vai acompanhando e trocando, né? E o material de apoio também. Você também faz atendimentos individuais, personalizados. Essa oficina é um grupo online. Isso, exatamente. Mas também faço atendimentos individuais para ir trabalhando essa percepção, né? Porque aí tem esse encontro e depois a gente vai sempre trocando, fazendo esse acompanhamento. E foto de muco. Mandei também. Já mandei minha foto de muco. Foto de muco é muito bom. Meu telefone é isso. Foto de peito, foto de muco, foto de menstruação. Eu quero ver, é tampão ou não é tampão? Não sei, manda a foto aí. Exatamente, né? Então, é isso. E é muito bom se conhecer, porque com essa ferramenta você pode decidir engravidar se quiser, né? E não engravidar se não quiser. Engravidar se não quiser. E o sucesso é alto, tá? Porque sendo bem feitinho, a taxa de sucesso é também de 0,5%. E as suas redes sociais pra te achar, quais são? Eu sou Ousadia Materna. Procura Ousadia Materna que você vai me achar. Boa. Que a gente fala sobre vários conteúdos diferentes em torno de sexualidade, menstruação e tudo mais. Universo da mulher, né? Exatamente. Obrigada, Dai. Adorei, tá? Eu que agradeço. Obrigada, amiga. Prazer. O pecado não chegou. Joana, Senta direito, garota.